tem sido que se nota que a colaboração está muito mais próxima, que se conhecem melhor, que isso transparece no livro. Há essa diferença na colaboração, há esse... aliviaram a pressão do primeiro trabalho para este, foi mais fácil. Juan, espacio. Sí, voy a hablar despacio. El hecho... ¿Se escucha bien? Sí. El hecho de que en el primer libro no nos conociéramos en persona hizo que el trabajo sea más raro, porque si bien se logró hacer un libro de 92 páginas con alguien que uno no conoce, es raro, pero hoy por hoy es cada vez más común. Se notó en el segundo libro, creo yo, y mucho más en Dark Horse incluso, habernos conocido, haber entendido ciertos códigos que tiene uno cuando se conoce cara a cara, haber conocido Lisboa, haber conocido Portugal en general. Eso facilitó mucho el trabajo. Y también, tanto Santiago como yo, somos profesionales de otras áreas. No somos dibujantes de cómic, de banda diseñada profesionales. Él trabaja en animación, yo trabajo en cine. Siempre nos gustó. Entonces el primer libro fue como un test. Nos sirvió como referencia de muchas cosas que no queríamos hacer otra vez. Entonces, todo eso creo que hizo que el libro 2 tenga un mejor resultado y también que llevó más tiempo. Nos pusimos más exigentes, nos sirvió como referencia, tardamos el doble. Como no teníamos una presión de fecha, bueno, estiramos hasta donde pudimos. Filipe, tu conheces um pouco mais a realidade portuguesa, sabes que ter 2 álbuns da mesma série em 2 anos seguidos é praticamente uma novidade no nosso mercado. A série está mesmo para ficar e para continuar, como é que é? Bem, uma coisa que é verdade é que o segundo volume já estava escrito antes de termos uma editora para o primeiro. O que aconteceu porque eu comecei a ver os desenhos e entusiasmei-me e estava de férias. E normalmente escrever estas histórias também acaba por ser a minha forma de descansar, muitas vezes, das atividades que eu tenho como músico, como professor, ou nas outras áreas mesmo de produção, não é? Então aqui é como eu descanso. E acho que isso também se nota um bocadinho. Uma pessoa vive algumas aventuras, parece que estamos aí de férias para um sítio qualquer. Mas, neste caso, foi bastante complicado porque nós estávamos no processo de feitura do segundo livro e tínhamos a editora a pensar que iríamos conseguir lançar isto em março deste ano. E depois surgiu um convite da Dark Horse, então nós tivemos de nos reajustar para conseguir trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo. E, acima de tudo, o que eu percebi é que nós, com esta editora de cá, não temos nenhum tipo de pressão temporal. Eles não nos dizem precisamos do livro para tal. Na Dark Horse nós queríamos mesmo cumprir tudo para também... Olha, antes de passarmos a palavra ao Santiago, também para falar um pouco do processo de acordo dos álbuns, fala-nos da experiência da Dark Horse. Como é que surgiu? Como é que foi a abordagem do editor americano? Claro. Ora, o que aconteceu foi que nós lançámos o primeiro livro e o primeiro livro tinha um prefácio do John Landis. Eu não sei se toda a gente conhece, mas é o realizador de uma série de filmes emblemáticos, que é o Lobisomem Americano em Londres, Blues Brothers, o Príncipe em Nova York, por exemplo, e o telefonista Michael Jackson, o Thriller. Então ele escreveu um prefácio que era assim um prefácio meio ambíguo, porque dizia isto é de longe a melhor novela gráfica portuguesa que eu li. Ora, ele não leu mais nenhuma. Era só estranho o prefácio. Mas uma coisa que ele fez que foi mesmo impecável foi agarrou no livro e foi ter com o presidente da Dark Horse e disse: olha, espreita isto. Então, um dia nós estamos a trabalhar no volume 2 e recebemos um mail da Dark Horse, do presidente da Dark Horse, portanto aquilo era o mesmo mail dele a dizer @darkhorse.com, portanto não era ninguém a usar.
a dizer que queria editar o primeiro livro. Então, eu disse, claro que sim, tudo o que ele precisar, e ele disse que uma boa maneira de editar o livro seria, eles iam relançar a Dark Horse Presents, que foi o título que deu origem à editora há 25 anos, e que foi interrompido. Então eles iam relançar isso, e ia ter histórias do Frank Miller, ia ter histórias do Mike Mignola, ia ter desenhos do Dave Gibbons, do Fábio Moon, etc. Então, como as pessoas vão comprar as histórias destas pessoas, metem a nossa lá no meio, e então assim pode ser que cole. Então o que se passou foi isso, foi que eles encomendaram-nos algumas histórias originais de 8 páginas, mais precisamente 3 histórias. Então o que se passa, só uma pergunta, isto não vai funcionar, pois não? 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 Hã? Seleciona a saída externa. Pois eu não sei fazer isso. Mas não é importante, não é importante. Isso aí talvez mostrar um bocadinho o processo de trabalho, mas ia dizer que, então, se foram 3 histórias de 8 páginas, e a história que nós decidimos fazer foi, ia começar com os três no escritório a dizer que tinham recebido um cheque que é para aí $200, 300? Eles receberam $300 para escrever a sua própria história para a Dark Horse, porque tinham salvo o mundo na primeira parte. Então, conclusão, o Dog Mendonça, como é um tirano, decide utilizar aquilo para contar as suas próprias memórias e ignora completamente as outras personagens. Então, são 3 capítulos de 8 páginas que explicam porque é que o Dog Mendonça é um lobisomem, porque é que se tornou um agente do oculto, um mediador, digamos, entre o sobrenatural e o humano. E, entre muitas outras coisas, porque é que os nazis vieram parar a Lisboa. Portanto, nós tentamos arranjar todo um prelúdio para depois o primeiro livro fazer ainda mais sentido. E estava tudo a correr bem, fechámos a história e estávamos contentes quando alguém não entregou uma história para dezembro e nós tivemos de desencantar uma história, uma 4ª história, só de 8 páginas. Então decidimos contar uma história dos anos 70 em que o Dog Mendonça e a Puzzle têm de eliminar o monstro do Loch Ness. E então vemos o Dog Mendonça com um afro e com um bigode até aqui. E basicamente o trabalho é feito assim. Eu escrevo um argumento e faço os esboços cá em Portugal com um amigo que faz o programa do Aleixo. Faço um scan desses esboços e o Juan gosta sempre de ter o argumento em formato texto, porque assim dá mais liberdade também. Envio os desenhos para o Juan. Filipe, passa para o Juan agora quando ele recebe os desenhos. Cuento lo mismo, pero desde mi punto de vista. Bueno, como decía Philippe, él me pasa un guión escrito y unos bocetos, unos esbozos que hace con un amigo de él que se llama João Pombeiro, que me ayuda a mí, sobre todo por la velocidad, para trabajar un poco más rápido por este tema de la distancia. Como no nos podemos juntar, yo sé con esos esbozos qué es lo que le gustaría a Philippe. A veces lo respeto, otras veces no. A veces cambio cosas, pero lo vamos viendo desde ahí, desde algo más gráfico. Y yo hago los esbozos míos para que estemos en sintonía. Después hago los lápices y se los paso a Santiago para que haga el color. Santiago, este ambiente muito forte e muito característico, com uma identidade muito forte de Dog Mendonça, e esta Lisboa que não conhecias tão bem, que agora começas a conhecer melhor, fala un poco de tu participación. Bueno, básicamente recién le pedía permiso a Philippe si podía decir la verdad, si podía decir que yo hacía lo que quería, por suerte. Y me dijo que sí, así que te voy a decir. ¿Mostrar? Si queremos, dale, mostrar si querés. Mostramos por ejemplo de...
De pie, si lo que se escucha es el micrófono. Bueno, como decía Juan, una vez que él termina las páginas, a veces las escanea él, las páginas hace el scan él, o a veces las escaneo yo y las armo. Hola. Las armo en Photoshop porque él dibuja en páginas A3 grandes. Entonces las escaneamos en 2 piezas. Yo hago el armado, a veces hay que corregir algún cuadro y demás, actualizar en editorial. Pero después, con respecto al color, básicamente me planteo más o menos la escena y empiezo a imaginar, digamos, porque muchas veces terminan surgiendo ideas entre los tres que mejoran las escenas, pero por lo general lo que hago es mandar directamente la página a asistentes con los que trabajo que hacen los flat colors, y una vez teniendo eso, como la página, el archivo preparado en Photoshop, ahí hago toda la iluminación, sombras y trabajo toda la paleta y el color de escena. Bueno, eso sería más o menos, ¿no? Porque después sobre los colores, por ejemplo, de Pixabay 2, lo que se puede decir es que en cierta forma el cielo rojo, por ejemplo. El cielo rojo tenía ya un valor diegético, estaba impuesto en el guión, el cielo rojo que marcaba la llegada del apocalipsis. Pero luego quisimos darnos otras libertades. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de hacer Fátima como una suerte de refugio, un lugar apartado donde los personajes llegan y se encuentran con la Virgen, que es como su primer gran ayudante en la historia. Entonces decidí hacerlo como un lugar como inmaculado, como si hubieran llegado al cielo en medio de un infierno, digamos. Y luego cuando llegan a Lisboa hay como un tránsito en el clima donde se llega a un cielo violeta, totalmente ridículo, pero que justamente servía como un color simbólico para hacer una situación totalmente irreal, o sea, delirante, que sea como que acompañara justamente a lo ridículo de toda la escena, ¿no? De todo el misticismo que tenía la llegada del anticristo. Bueno, un poco eso. Sí, podemos ver alguma coisa? ¿Tenés los JPG, por ejemplo, de Dark Horse para mostrar? Eu estava aqui a mostrar, enquanto o Santiago estava a dizer isto, que estava a mostrar o argumento e o processo de escrita, que estava ali o argumento, depois o argumento é colado aos esboços, não é? Eu ponho os balões sobre os esboços com um programa chamado Comic Live, que é daqueles utilizados nas férias para pôr sobre as fotografias a dizer coisas idiotas. Nós utilizamos esse para pôr os balões de referência. E depois tenho normalmente uma pasta que tem estas referências todas, não é? Tem aqui, por exemplo, também ajuda o Juan a ver, por exemplo, o monstro do Loch Ness. Ou melhor, isto aqui era só paisagens do lago, não é? Este tipo de coisas. E depois o que se passa é que tanto o Juan como o Santiago agarram nisto e o resultado depois é este. Portanto, esta quarta parte começa com eles numa espécie de festival de BD da Amadora e estão... passa outra parte. Ok, eles estão a assinar e vem aqui um gordo pedir um autógrafo, só que o Doug não se cobra, ele cobra 5 euros pelas assinaturas e ele fica chateado. E depois nós começamos a perceber que o Pixabay agora está a fazer de mascote da Dark Horse e está a dizer: estou cheio de calor, já não aguento mais. E o Doug Mendonça diz qualquer coisa como: eu dou-te a oportunidade de seres a mascote da Dark Horse e é assim que tu me agradeces. Ok, Y quería darme mis $5. O Juan está a reclamar porque quer que o Doug Mendonça... Ele fez esta cara de propósito para que ele esteja a reclamar com o miúdo, a dizer: dá-me os meus 5 euros. Mas eu gosto mais que ele esteja a reclamar com o Pixabay. Depois vem uma professora ter com ele: olha, está ali um senhor que faz banda desenhada, vamos lá ter com ele. Desculpe, importa-se contar uma história aos miúdos? E ele não quer, mas os miúdos fazem pressão, então eu começo a contar uma história. Uma pergunta: querem ouvir uma história verdadeiramente assustadora? Que se passa na Escócia em 1975. Então este senhor aqui basicamente contrata o Doug Mendonça e a Pazul, está aqui, e
Este senhor chama-se MacGuffin. Quem é que sabe o que é um MacGuffin? Não? O Paulo Leite sabe o que é um MacGuffin? Sabes ou não? Queres explicar às pessoas o que é um MacGuffin? Não? Um MacGuffin é um termo que acho que foi definido pelo Hitchcock, que é basicamente um motor para a história. Isto é, por exemplo, no Star Wars é o R2-D2, que é basicamente por causa dele que a história toda avança. E este senhor é um tributo a esse termo. Vá, próximo. Passou uma página, exato. Depois vemos aqui que o Dom Mendonça não se apercebe que a Pazula é levada, não é? Pelo monstro do Loch Ness. Exato. Bem, mas então deu para perceber mais ou menos o processo. Sim. Ok, próximo. Pois, claro, ele depois começa a dizer que basicamente combateu contra o monstro do Loch Ness só com um punhal. Então o miúdo interrompe-o e diz-lhe: não me parece que seja possível matar o monstro do Loch Ness só com um punhal. Passa. Então ele depois revela a verdade e diz que matou o monstro do Loch Ness com uma carrada de explosivos C4. Então recebe o dinheiro e depois isto acaba da seguinte forma. Acaba com ele a perguntar aos miúdos: então gostaram? E o gordo basicamente diz-lhe: não, achei que a história estava cheia de erros de argumento, as personagens não tinham qualquer tipo de desenvolvimento e decididamente não era assustador. Então o Dom Mendonça pergunta-lhes: então querem ver algo realmente assustador? E transforma-se em lobisomem. E acaba com 2 agentes do FBI a dizerem que há uma missão para ele na América. Portanto, é isso. Se bem que eu hoje ainda vou discutir muito com o Juan sobre o facto de ele ter mudado tudo o que eu tinha pedido. Mas é algo que nós já nos habituamos, não é? Portanto, já se acender as luzes. Vou perguntar se alguém tem alguma questão. Fazemos 2, 3 questões rápidas e vamos ver a exposição com eles. Questões? Alguma pergunta para mim ou para o Juan ou para o Santiago? Sim, só em relação ao... Pronto, agora estás metido nisto da Dark Horse, fizeram uma 4ª história e, pelo que eu já tinha ouvido, a intenção era fazer uma trilogia de livros. Já tem algum planeamento feito, a história? Já algum planeamento do terceiro livro? Sí, de hecho, ayer yendo a Caldas, en el viaje pensamos bastante, por lo menos el núcleo de la historia. No voy a adelantar nada, pero una cosa que me parece importante que hablábamos ayer es que la 1 y la 2, sobre todo la 2, son historias muy épicas, muy grandes. Y lo que no queríamos es caer en una parte 3 más grande, porque era imposible, porque la 2 es el apocalipsis, no hay algo más grande que eso. Entonces, para que no quede una parte 3 como Volver al Futuro 3, Back to the Future 3, que es como no pasa nada, es como los personajes en el oeste, quisimos darle un tono más serio, manteniendo el humor, pero algo un poco más complejo al guión de la 3. Para que no quede como una historia más que es la tercera, sino como un cierre, mucho más elaborado, y ojalá podamos lograrlo, pero es lo único que voy a adelantar. Mais questões? Força. O material da Dark Horse vai ser republicado em português, numa edição à parte, como parte do eventual volume 3, ou como? Ora, eu gostava muito de editar isto cá, mas a questão é que a ideia, pelo menos que eu tinha inicial, era ter o volume 1, o volume 2 e o volume 3 e depois fazer uma espécie das aventuras completas em que temos também as histórias da Dark Horse e fazer assim um livro grandão e ir de férias. Portanto,
ainda faltará um terceiro livro. Mais perguntas? Quando começou a escrever para um argumento escrito, está com um argumento cinematográfico, e inicialmente até pessoal veio que o conceito era mesmo para ser um filme. Essa ideia ainda está em pé? Ou... A verdade é que para acontecer tem de acontecer com total autonomia criativa, digamos. Até agora, as oportunidades que surgiram eram oportunidades que embora fossem aliciantes do ponto de vista de produção, isto é, ia haver dinheiro para fazer, ia ser feito com pessoas que eu acredito não compreendem o espírito do que se está a fazer. E a partir daí ia ser muito difícil. Portanto, a única pessoa neste momento que tem estado a puxar por isto de ser um filme está aqui à frente com o telemóvel. Está aqui. Desculpa. Ele tem uma produtora que está dedicada ao cinema de terror e ao cinema fantástico e ele está-me sempre a chatear, a dizer: olha, tens de fazer isso, tens de fazer isso. Eu, não, agora já está na banda de desenhar. Ele, não, tens de fazer. Portanto, eventualmente, se acontecer, será com ele. Ou com uma colaboração na qual ele estará envolvido. Mas digamos que eu antes tinha muita urgência em transformar isto num filme. Agora eu acho que a história está contada e eu acho que está fechado. Está fechado. Mais Pelo que eu percebi, estava a dizer que isto da Dark Horse tinha sido também um prólogo para a publicação depois do Dog Mendoza nos Estados Unidos. Em que estado é que está isso? É isso que eu ia dizer. Então, de facto, há uma coisa que eu vou dizer antes disso. Desculpem estar a falar demasiado. Ia dizer que uma coisa que é verdade é que nós passamos muito tempo a falar sobre a história, a falar sobre as personagens, não é? E acima de tudo há uma coisa que eu tenho de agradecer a estes dois, ao Santiago e ao Juan, que é, se há um guião que é pior, eles não deixam passar isto, eles não vão desenhar um guião que está pior. Especialmente, quer dizer, há duas fases de triagem, é como se eu tivesse um antivírus no computador e depois outro, que é uma da história ao Juan, ele trata daquilo e normalmente estamos sempre no Skype a conversar, enquanto eles estão a desenhar. Estamos sempre a conversar e a melhorar. Mas isto para dizer o quê? Que inicialmente estas histórias vão ser só uma introdução às novelas gráficas. Mas eu acho que nós conseguimos uma coisa muito especial aqui, que é não sei porque, se foi por causa da pressão, se foi por causa da paixão de estar a fazer isto para a Dark Horse, que é uma oportunidade incrível. É mesmo, nós nem sequer estamos vaidosos porque ainda nem nos apercebemos que isto está a acontecer. Então gerou-se aqui uma coisa qualquer que demos mesmo melhor. E eu acho que não seria possível, pelo menos reunindo estas pessoas que estamos aqui a fazer o mesmo melhor que conseguimos. Eu acho que estas histórias são muito especiais porque contam uma coisa que é muito importante para nós também, falar, que é, em princípio, a origem do Dogman não seria só uma coisa cómica e porque é que ele é um lobisomem e tal, mas acho que construímos uma personagem que nós gostamos mesmo dele. Nós pensávamos que se calhar a coisa ia ficar por aqui, mas no outro dia estávamos a comer uma tosta e a beber um copo na Praça do Cubo, no Porto, e recebemos uma mensagem a dizer que finalmente vamos ter um editor da Dark Horse que vai sair o primeiro livro lá em fascículos, para Leite Agostinho. Não, estou a brincar. Mas então, o que significa que eles agora, teoricamente, estavam de férias, mas vão ter de fazer uma capa para isso. Não é? Portanto, vão trabalhar outra vez. E hoje à noite, o que nós vamos fazer é pôr os balões no quarto capítulo. Portanto, é divertido, mas é uma trabalheira isto também. Mas ainda bem que está a acontecer. Una cosa que creo que es importante de todo esto que pasó con Dark Horse es que Pizza Boy, Dog Mendoza y Pizza Boy, es un cómic muy portugués. Pasa en Portugal y los problemas tienen que ver con Portugal. Y creo que para mí y para Santiago,
que somos extranjeros a este fenómeno, un poco por ser de otro país, es muy interesante el logro de entrar a una editorial tan importante americana con una banda diseñada que es tan portuguesa. Porque no es que nosotros estamos trabajando para Dark Horse para un cómic americano, estamos trabajando para un cómic que pasa en Portugal y que eso se pudo sostener. Que ellos van a editar la novela 1 sin alterar, no es que pasa en San Francisco y lo adaptaron. Pasa en Portugal y pasa en Lisboa, y me parece que eso es muy contundente y muy poco común que entre así. Es común que haya un argumentista, un dibujante, un colorista trabajando para una empresa de otro país haciendo cosas de ese país. Pero el hecho de que se edite una banda diseñada nacional en un país como Estados Unidos creo que es un logro bastante importante. Nada, eso, quería decir eso. Alguém tem alguma questão? Se não, vamos até à exposição. Última questão. Juan, ¿te ha inspirado alguna persona para dibujar el Doctor Araña? Es una buena pregunta. El Doctor Araña lo hice muy a las apuradas, muy a las corridas a último momento, y había una gran discusión, no tanto con el Doctor Araña, pero sí con el asistente. Pero es como lo que todos tenemos en la cabeza del científico malo y clásico, que es como que en todos los... Yo me puse a fijar un poco de referencias, y en todos los casos es como que el científico malo es una versión maligna de Einstein, siempre. Es un viejo de pelo blanco y bigote, siempre. Todos los malos que son viejos y son científicos son una parodia de Einstein. Entonces dije, bueno, es un Einstein un poco más pelado y con bigotes largos. Pero es eso, nada más. Vamos à exposição? Antes disso, nós temos de manter uma tradição, sabes isso? Então nós temos aqui umas t-shirts para oferecer. Isto tinha de acabar assim, não é? Então, eu vou fazer uma pergunta e o Pedro vai dizer quem